Louvado seja o Senhor. Eu quero junto com vocês abrir a palavra de Deus. Você que está no seu lar ainda, fica de pé mais um instante, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Primeiro evangelho hoje, evangelho de Mateus. Abre a sua Bíblia aí no evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Você que é um leitor da Bíblia sabe que quando se fala de Mateus 5, 6, 7, estamos falando do Sermão do Monte, onde Jesus está invertendo, pastor Marcos, colocando toda a religião de ponta cabeça, pegando tudo aquilo que a lei instituía de uma maneira e agora está virando da forma como a graça quer nos ensinar, da forma como o cristianismo, a partir de então, nós precisamos seguir. Mateus capítulo 5, vai para o versículo de número 38. Versículo de número 38, que é o texto da nossa meditação hoje. Mateus 5, verso 38, espero que no seu lar aí você tenha aí encontrado. Mateus 5, 38. E o texto diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Porque vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus, de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Feche os seus olhos. E Senhor Jesus, nós mais uma vez dependemos de Ti, Deus. O Senhor conhece todas as realidades, Senhor Jesus, que nós temos enfrentado. O Senhor sabe que esse momento é um momento muito importante para nós e que o inimigo quer nos roubar, Pai. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos que o Senhor não permita que o inimigo consiga roubar de nós essa palavra, Deus. E que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais. Guarda os nossos ouvidos agora. Aguça a nossa mente, o nosso coração para receber da Tua parte a Tua palavra. Eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo. Pode tomar o seu lugar, meu querido irmão. Você no seu lar também aí, pode se assentar. Como eu disse, Jesus está virando de ponta cabeça a religião, ensinando novas coisas. Aquela multidão acostumada a ouvir sobre a lei, acostumada a ouvir os escribas, os fariseus ensinando sobre a lei mosaica, a lei de Moisés. E essa semana a sua agenda para sentar e traz a temática, Silas, perseverando nos relacionamentos. Perseverar nos relacionamentos. É nesse caminho que a gente vai pensar toda essa semana. E o que Jesus está dizendo aqui, aquele primeiro trecho que foi lido do 38 até o 42, se eu não me engano, está falando sobre vingança. No seu texto bíblico deve estar essa subscrição aí, ministrando sobre a vingança. E depois ele ministra sobre o amor aos inimigos, e as duas coisas estão interligadas. As duas coisas estão juntas. Nós temos em nós o desejo da vingança contra os nossos inimigos. E fazemos isso. E o Senhor nos instiga, nos leva, nos direciona a perseverar para mantermos os relacionamentos que Ele nos deu. O Senhor nos leva a pensar que nós devemos amar os nossos inimigos para que possamos manter o relacionamento com Ele que fez isso conosco e também de um para com o outro.
Eu quero começar essa palavra da mesma maneira que eu vou terminá-la, dizendo para você que está em casa, para os irmãos que estão servindo a Deus aqui no templo: você não perdoa porque você é bom, você perdoa porque você também erra. Você não perdoa porque você tem uma asa angelical e você flutua quando anda. Não, você perdoa porque quando você erra, você também quer perdão. Então não se esqueça disso. Você perdoa porque você também erra. Você não quer ninguém se vingando de você. Você não quer ter inimigos. Então esse texto serve muito bem para cada um de nós. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você há de terminá-la. O que Paulo está dizendo? Deus, na sua grande soberania, na sua grande sabedoria, está perseverando no relacionamento que Ele tem com você. Ele começa uma obra em você e persevera mantendo essa obra todos os dias em você, até que essa obra esteja consumada. Irmão, abre um confessionário hoje aqui. É bom que a maioria está longe, não pode responder. Desde que Deus começou a obra dele na sua vida, você nunca errou? Você nunca falhou? Você nunca pecou? Nunca tropeçou? Você enche o peito para dizer: não, nesses últimos 20 anos de evangelho, eu nunca falhei, eu nunca errei. Por favor, suba aqui para que nós possamos aplaudi-lo e reverenciar o seu nome. Por quê? Porque todo aquele que um dia se rende ao evangelho, que um dia se entrega a Jesus, traz consigo ainda algumas coisas que o acompanham, e Deus vai trabalhando nessa pessoa todos os dias. A diferença é que Deus persiste em nós, Deus persiste no relacionamento conosco, Deus insiste nisso. E nós algumas vezes desistimos de relacionamentos porque as pessoas falharam e erraram conosco. E é desse paralelo que eu quero ir também, daqui a pouquinho, um pouco mais para frente, na mensagem. Deus não desiste de nós quando nós erramos. Deus persiste no relacionamento que Ele tem conosco. Mas como eu disse, Jesus está invertendo aqui toda a ordem, né? Está mudando todas as coisas. Desde o verso 21 ele começa a mostrar que agora no evangelho as coisas são diferentes. O versículo que começamos a ler diz: olho por olho e dente por dente. Era isso que a lei ensinava. Mas o evangelho veio mudar tudo isso. Jesus começa, lá vai até o decálogo para poder dizer no versículo 21, olha, o que a lei diz é o seguinte: não matarás. Não matarás. É uma boa ordenança. Uma boa ordenança que preservou durante muitos anos o povo de Israel de cometer suicídios e assassinatos. Não matarás. Mas Jesus disse, melhor do que isso, no evangelho você não precisa tirar a vida de ninguém. No evangelho que eu vou ensinar a vocês, qualquer um que se irar contra o seu irmão estará cometendo o mesmo ato de homicídio. Mais para frente um pouquinho ele diz, não adulterarás. Não adulterarás é um bom mandamento. Jesus vai um pouquinho mais fundo, ele fala, mas no evangelho não precisa dormir com a pessoa, não precisa ter a relação sexual com a pessoa. No evangelho, quando você olhar e cobiçar no teu coração, você já cometeu o ato de adultério. E aí o verso 31, ele começa a falar sobre divórcio. Ele fala, vocês antes davam carta de divórcio às pessoas, às mulheres. Uma comunidade voltada para o homem, não esqueça disso. Davam carta de divórcio às mulheres. Mas, você sabe, o contexto diz que é por conta de um coração duro. E as razões eram as mais diversas possíveis. Não gosto da comida que ela faz. Não gosto do cabelo que ela tem. Olhei agora por esse ângulo, parece que o nariz dela é um pouco estranho. Dava carta de divórcio. E Jesus disse, não vai ser mais assim. Não vai ser mais dessa maneira.
Quem der carta de divórcio e ter outra mulher enquanto aquela que ele divorciou se vive, estará cometendo adultério. Adultério era passível e punível com apedrejamento. Acabou a farra no Evangelho. O Evangelho muda aquelas situações. Mais para frente ele diz: não jurem falsamente. Não jurem, não coloquem o nome de Deus em vão. E agora ele diz por quê? Porque no Evangelho vocês serão levados ao status de sim, sim, não, não. Toda criança, pelo menos aonde eu cresci, quando queria cravar que uma coisa era verdade, dizia: eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe morta. Toda criança falava isso: eu juro pela minha mãe morta. Aí sabia que era verdade. Nós, como os bons cristãos, não precisamos jurar nem pelos céus, nem pela terra, e nem por ninguém. Não precisamos colocar o bom nome de Deus em vão. Por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus disse: se você é um bom cristão, o seu sim já é suficiente, Vanessa, e o seu não também. Israelitas, ouçam uma história. Antes vocês não poderiam jurar pelo nome de Deus, mas agora as pessoas vão crer quando você diz sim e quando você diz não. É óbvio, você sabe, hoje isso está totalmente, não é em desuso, mas está totalmente deturpado. A gente fala sim, mas no meio do caminho a gente volta atrás e era não, e a gente não reconstrói isso, não faz isso. Isso vai ferindo e destruindo os relacionamentos. Não é à toa que esse ponto de relacionamentos destruídos vem depois disso. Vem depois disso. E chegamos aqui ao nosso texto de hoje, ao versículo de número 38. Mais uma vez ele olha para trás, para a lei de Moisés, e diz o seguinte: lá na lei está escrito olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, os escritos de Hammurabi. Se eu ferir um animal teu, você tem direito de ferir um animal meu. Se eu te fizer ter um prejuízo, você tem direito de me fazer ter um prejuízo. Aquilo que acontece com você, que é culpa minha, você tem um direito legal, julgado pelos líderes de Israel, de me devolver isso na mesma moeda. E aí Jesus começa a ensinar que no Evangelho a coisa vai ser diferente. Cantamos aqui agora uma canção dizendo isso, há pouco dizendo isso, que nós somos irmãos, que perdoamos as falhas uns dos outros, que você que está aí na sua casa aí é um irmão nosso e que perdoa também a falha um do outro. E eu estava ali na minha cadeirinha ali pensando, que Deus faça que isso seja uma verdade em nossas vidas. Que Deus faça que isso seja um fato em nossas vidas. Porque o finalzinho do texto, versículo 48, daqui a pouco eu vou entrar aqui nesse texto com vocês, fala o seguinte: portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Entramos por um caminho acreditando e pensando sobre a perfeição que Deus requer de nós. É óbvio, a perfeição moral, sim, com certeza. Isso está em construção em nossas vidas. É a perfeição no serviço a Deus, sim, com certeza. Creio que isso também está em construção em nossas vidas. É a perfeição em qualquer área da nossa vida, como um esposo, como esposa, como filho, como um líder, em tudo. Mas o texto disse que você é perfeito, como o Pai é perfeito, e você precisa olhar o contexto que ele está dizendo aqui. E o contexto diz que é quando você perdoa o seu irmão, que é quando você ama o teu inimigo. Tem gente que serve a Deus maravilhosamente, prega, canta, ministra, faz missões, evangeliza, faz coisas poderosas, mas não é perfeito porque não tem a capacidade que Deus mostrou que tem de perdoar. A perfeição que Deus requer de nós está nisso, no fato de alguém ferir o teu nome, a tua integridade, te causar prejuízo, e no teu coração não ser levado nada contra essa pessoa. No seu coração não tem nada que macule esse relacionamento, porque você entendeu que ela erra, mas que você também erra. E Deus está dando esse ensinamento. Para mim esse texto é um daqueles textos difíceis, porque o versículo 39 diz o seguinte: mas eu digo a vocês, não resistam ao perverso.
Não resistam. Se alguém ferir a tua face direita, ofereça-lhe também a outra. Já começa aqui para mim, já com barreira aqui. Já começa com barreira aqui, Simone. Meu irmão, se alguém te fere a face direita, e não é retórica de Jesus, não é retórica. Ele está dizendo, se alguém te ferir a face, te der um tapa no rosto, e você pode interpretar isso sim, de diversas maneiras, não só na agressão física, ele diz o seguinte, oferece a outra. E quando eu leio essa mensagem, essa palavra, quando eu estou meditando nos evangelhos e passo por esse texto, eu sempre digo, Deus, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque é muito mais fácil falar isso. Irmão, você tem que oferecer a outra face. Irmão, quando alguém te ferir a face direita, oferece a esquerda. Sabe o que é difícil? Difícil é viver isso. Sabe o que é complicado? Complicado é colocar isso aqui em prática. E vai ficando a cada vez pior. Se oferecer a face direita já é difícil, oferecer a outra é difícil. Ele diz, se alguém quiser te processar para tirar uma túnica, tirar os seus bens, dá também o resto dos seus bens, dá também a capa. Se alguém te forçar a andar uma milha com ele, os soldados romanos faziam isso. Você conhece a história da crucificação de Jesus. Pega um rapaz lá e manda caminhar uma milha com Jesus, carregando a sua cruz. Os soldados faziam muito isso. Se alguém te exige que ande uma milha, anda 2. Se alguém te pede algo emprestado, não volte as costas. Não sei os irmãos, mas eu acho um tanto quanto complicado. E por isso nós precisamos do amor de Deus derramado em nossos corações. Precisamos da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus sendo ministrada na sua vida. E aí depois ele entra numa parte mais difícil ainda do texto, onde ele começa a falar sobre o amor aos inimigos, que é para você amar aquele que te odeia, e você orar por aquele que te persegue. Nós oramos por aqueles que nos perseguem. Quem ora por aquele que persegue aí? Levanta a mão. Você que está na sua casa, você que ora por aquele que te persegue, levanta a sua mão aí. Eu já orei muitas vezes, para Deus destruir aquele que me persegue, para Deus matar aquele que me persegue, para Deus fazer com que essa pessoa caia em destruição na vida dela, porque ela estava me perseguindo. Perdoe a minha sinceridade, mas eu já orei assim muitas vezes. Deus está me perseguindo, sem motivo, sem razão, por que isso? E aí você começa a usar os textos bíblicos. Senhor, a tua palavra diz que nenhum inimigo vai resistir, ele vai cair, ele vem por um caminho, mas ele vai ser disperso por 7 caminhos, quer dizer, vai voltar sem ele nem beira, ferido, machucado, maltratado. Mas esse sentimento não é cristão, esse pensamento não está nesse texto. Jesus diz, você tem que amar os seus inimigos, orar por aqueles que te perseguem, não para eles morrerem, mas para que eles venham a serem filhos de Deus. E aí Deus termina falando sobre ser perfeito, que é o que nós estamos buscando. Cada dia creio que estamos buscando a perfeição em Deus para poder viver tudo isso. E dentro desse contexto eu quero fazer uma análise daquilo que Jesus fez por 2 de seus discípulos, de situações que aconteceram com 2 discípulos de Jesus, onde ele colocou isso em prática. Onde ele colocou isso em prática. Jesus, como Filho de Deus, poderia também ter nos ensinado isso e seria suficiente. Ele não pecou, ele não errou, ele não falhou, mas antes de ensinar algo que ele não viveu, ele viveu e disse, é assim que você deve reagir, é assim que você deve viver. Eu quero que você abra para fazer esse comparativo comigo. Vai um pouquinho para frente nesse evangelho, vai até o capítulo de número 26, mesmo evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Quero junto com vocês pensar em 2 discípulos de Jesus e fazer um paralelo entre as vidas deles. É óbvio, não é total, não é pleno, não é tudo, mas para que você veja o que acontece com alguém que desiste dos relacionamentos e de alguém que persevera, alguém que persiste, alguém que vai até o final em busca dos relacionamentos. Mateus 26 é o texto que nós vamos usar para a continuidade dessa palavra, e os exemplos são o exemplo de Judas e o exemplo do apóstolo Pedro. 2 homens de Deus. Marcos capítulo 3 nos diz que os 2 foram escolhidos juntos depois de uma noite inteira de oração do Filho de Deus.
depois de um tempo, uma noite toda orando, falando com Deus, Jesus se levanta e escolhe os 12, dentre eles estava Judas Iscariotes, estava também Pedro. 2 homens levantados por Deus, 2 homens, creio que cheios do Espírito Santo, 2 homens que estavam ali vendo, participando, sendo ministrado, observando. Esses 2 homens tiveram o melhor líder que essa terra já viu. Esses 2 homens tiveram o melhor pastor que essa terra já viu. Esses 2 homens tiveram o prazer e a graça de caminhar, de andar com o Filho de Deus durante muitos dias, ser ministrado, comer com Ele, levantar com Ele, chorar com Ele, vê-lo operando milagres, vê-lo curando pessoas, vê-lo ensinando, sentado junto com a multidão, no Mateus 5, 6, 7, coisas tremendas. Os 2 estavam ali vendo e observando. Os 2 estavam no mesmo lugar. E tem 3 similaridades que eu vejo na vida desses homens. Ou melhor dizendo, existem 2 similaridades e algo que ambos poderiam viver juntos, caminhar juntos. Mas chega uma hora que a bifurcação acontece, Pedro vai para um lado e Judas vai para o outro lado. As 2 coisas são simples. Ambos eram discípulos de Jesus, ambos estavam ali com Jesus. E as 2 coisas que esses 2 homens participam em conjunto são simples. Primeiro, ambos estão sendo avisados das coisas que iriam ser feitas através deles, para que o relacionamento deles com Jesus fosse quebrado. Ambos estão sendo avisados que na vida deles existem situações, existem coisas que precisam ser tratadas e resolvidas, senão o relacionamento deles com Jesus será estragado, prejudicado, deteriorado. E ambos estão ali cometendo o erro que foi avisado. No final a gente vai perceber que 2 tomam caminhos diferentes. O que me fez pensar nisso, nesse texto, e a gente vai ver daqui a pouco as situações em si. Mas meu irmão, você que está numa igreja como a nossa, fala isso com simplicidade e humildade, onde o Espírito Santo tem se manifestado, através somente de uma pessoa, não. Geralmente o Espírito tem usado muita gente para falar aqui, eu glorifico a Deus por isso. Nos cultos semanais, dominicais, nos louvores, nas reuniões que nós temos, o Espírito Santo tem usado pessoas. Tome cuidado, preste atenção. Por quê? Porque Deus está te avisando das coisas que podem ser prejudiciais a você. O Espírito Santo está ministrando na sua vida, falando diretamente com você de coisas que podem prejudicar o teu relacionamento com o teu Criador e que vai prejudicar o teu relacionamento com os irmãos. Deus nunca nos deixa sem aviso. Deus sempre avisa. Começa lá no Gênesis, Deus avisando: olha, toma cuidado, não come daquela árvore. A mulher vai e come. Olha, Caim, o pecado está à tua porta e bate, mas cabe a você dominá-lo. Caim vai e mata o irmão dele. A lei depois mosaica diz: os reis devem ir para a guerra, não deve ficar. Davi fica no palácio, acaba cometendo adultério e assassinato. Deus está sempre avisando, Deus está sempre ministrando, sempre falando. Eu tenho certeza que Deus está tentando te guardar de cometer erros e pecados. Mas vamos ver aqui nesse texto que esses 2 homens foram avisados também sobre aquilo que era perigoso para eles. Começar aqui com Judas. Mateus 26, verso 20, diz que ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Jesus nunca mentiu, tudo o que ele disse sempre aconteceu. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus responde logo na sequência: sim, é você.
Meu amado irmão, saiba de uma coisa: Deus te conhece. Deus conhece o teu temperamento. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece aquilo que passa dentro de você, aquilo que ninguém está vendo aqui, mas Deus sabe. Deus é o único que tem a capacidade de precrustar o nosso coração, sondar o nosso interior. Deus sabe das coisas que planejamos fazer. E como Ele quer o nosso bem, Ele nos avisa. Você pode pensar: mas pastor, não havia uma profecia dizendo que Judas realmente iria trair Cristo? Sim, existia. Mas quantas vezes nós também não ouvimos Deus falando conosco e não há profecia contra nós desse gênero, e ainda assim caminhamos por esse caminho? Chega para um casal e fala: olha, esse relacionamento que vocês estão tendo está muito abrasado. Se vocês não se separarem, daqui a pouco vai acontecer a fornicação, o sexo, chama como quiser, a transa. Vai acontecer. Mas entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. As pessoas ignoram aquilo que Deus está falando através de pessoas. Você vê um casal, atrito, briga, tal. Irmão, olha, em algum momento, se você não tratar isso, não resolver isso, vai acontecer o pior. O pior o que é? O pior é uma traição, depois uma separação, gente machucada, criança prejudicada. Você vai e tenta ajudar, mas a pessoa finge, ouve por aqui, sai por aqui, ignora. E o que acontece, meu irmão? Acontece aquilo que Deus disse através de pessoas. Ministério negligente, gente sendo avisada: olha, teu ministério está indo assim, assim, assado, vigia, toma cuidado. Entra por aqui, sai por aqui, e no final das contas acontece o que aconteceu aqui. Deus está sempre nos avisando. Deus avisa Judas, e Deus avisa também Pedro, pouco mais para frente, 31, verso 31. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Caramba, Jesus acabou de falar: não, todos vão me abandonar. E Pedro disse: não, todo mundo vai, mas eu não vou. Aí Jesus vai direto ao ponto. Jesus disse, perdi a leitura aqui, versículo 32, versículo 34. Asseguro-lhe que ainda essa noite, para você, Pedro, que foi o mais impetuoso aí para falar que não ia, asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E aí o que Pedro diz? 35. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Meu irmão, não se engane. Não se engane. Não é para você brincar com as coisas que Deus que disse que são perigosas para você. Deus está te avisando que essa amizade não vai ser boa, é porque essa amizade não vai ser boa. Deus está dizendo que esse namorada não vai ser bom, não vai ser bom. A sociedade não vai ser boa, se Deus está dizendo, não vai ser bom. Por mais que você lute, por mais que você tente, por mais que você se submeta, não vai ser bom. Deus está te avisando disso, está comunicando isso, através de pessoas sim, mas está te avisando: não entre nisso, porque isso não vai ser bom. Não, com todo mundo é assim, mas comigo não vai ser assim. É a mesma coisa que Pedro disse com outras palavras. O problema é que o final vai ser o mesmo. O final vai ser triste. E o final dos dois é exatamente isso. No mesmo capítulo aqui, no versículo de número 48 e 49, está mostrando o final do Judas. Você sabe a história. Judas, mesmo com o aviso de Jesus, vai até o final, vende Jesus por 30 moedas de prata. Jesus é preso, é condenado e é morto. Olha o verso 48. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhe: aquele em que eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus,
Judas disse: mestre, e o beijou. Nesse momento ele cometeu o erro que Jesus havia dito para ele que ele não deveria cometer. E um pouquinho para cima você vê o que acontece aí com Pedro. Desculpa, um pouquinho para frente, né? Você vê o que acontece com Pedro. Lá no versículo de número 69, começa contando o momento em que Pedro nega a Jesus. Sentado no pátio, vem uma criada, aproxima-se dele e diz: você estava com Jesus. Ele diz: não sei do que você está falando. Depois saiu à porta e uma outra criada o viu e disse: esse homem estava com Jesus, Nazareno. Ele jurou, negou, dizendo: não conheço esse homem. Um pouco para frente, chegaram ali e disseram a Pedro: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a dizer injúrias, lançar maldições e a jurar dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Que lição que você deve trazer para a sua vida disso que está escrito aqui? Não brinque com as coisas que Deus tem dito para você não brincar. Não brinque com as coisas que Deus tem ministrado ao seu coração, porque senão o seu final será como esse, de relacionamento com Deus destruído, relacionamento entre os irmãos prejudicado. Porque não adianta você se iludir também não, pensando que você vai destruir o seu relacionamento com Deus e vai ficar tudo bem aqui. Tudo tem reflexo. Tudo tem reflexo. Quebramos a comunhão com o nosso Criador, mas como somos irmãos, estamos ligados uns aos outros, reflete em nós. Se fôssemos cada um por si e Deus para todos, não refletiria. Mas estamos ligados a Deus, estamos ligados uns aos outros sempre. E quando quebramos a comunhão lá, isso reflete aqui na nossa comunhão também entre nós. Esses apóstolos estão quebrando a sua comunhão com Deus. Apóstolos, Bia, quebrando a sua comunhão com Deus. E isso começa a refletir no grupo apostólico. Mas o final deles são finais diferentes. O final desses homens são finais diferentes. E o seu final não precisa acabar aqui. A nossa história não precisa acabar aqui. Relacionamento está quebrado, destruído com Deus, sim. Refletido em pessoas, sim. Mas não precisa acabar aqui. E agora é uma decisão nossa. Agora somos nós quem decidimos isso. Nós que caminhamos para aquilo que queremos. O texto diz de Mateus 27. Vira mais uma página na sua Bíblia aí, você vai encontrar Mateus 27. O texto diz para onde Judas vai. Judas desiste do seu relacionamento com Deus, desistindo de dar direção certa para a sua vida. O texto conta a história que de manhã cedo, os chefes, sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-no, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos sacerdotes, aos chefes sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Para só um instantinho aqui para pensar com você durante alguns minutos sobre isso. Não adianta reconhecer o erro e sentir remorso. Não adianta saber que errou e sentir somente uma tristeza humana. Remorso é isso. Remorso também produz lágrima, remorso também produz tristeza, remorso também produz algum tipo de contritamento, mas é humano. O que Deus requer de nós é arrependimento. Arrependimento não é humano, arrependimento também produz lágrimas, também produz quebrantamento, também produz choro e dor, mas é algo que vem da tua alma e vai em direção a Deus. Você se entristece por ter quebrado a aliança, vai diante de Deus, e a Bíblia diz, o salmista diz, que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, vai para o Senhor. Judas não vai para os chefes religiosos, reconhece para eles o seu erro, não chega diante de Jesus, não vai lá conversar com o mestre, buscar reconciliação, buscar uma ajuda, buscar um socorro, pedir misericórdia. Deus não tem interesse de condenar-nos,
Deus não quer nos destruir, pelo contrário, quer nos reconstruir, nos refazer. Mas você precisa ir a Jesus para que Ele possa ministrar sobre você o amor que Ele já tem sobre você. Precisamos ir para Jesus. Judas toma o caminho inverso. Ele vai tentar reconstruir humanamente. Não tente reconstruir relacionamentos humanamente. Pedir perdão somente não é suficiente. Reconstrua lá em cima. Reconstrua com Deus. E aqui embaixo Deus vai reconstruindo para você. Deus vai agindo. Deus vai agindo. E aí o texto diz que Judas, ao invés de fazer o que tinha que fazer, vai para um outro caminho, devolve as moedas, tenta refazer. O que acontece está no verso 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Judas se suicidou, desistiu do relacionamento. Pôs um ponto final, pondo um ponto final na sua própria vida. Meu irmão, quantas vezes nós já não suicidamos relacionamentos? Quantas vezes na família não suicidamos relacionamentos? Quantas vezes entre irmãos nós não suicidamos relacionamentos? Aqui na igreja, no lugar dos santos, na comunhão daqueles que são remidos pelo sangue. Quantas vezes aqui não suicidamos relacionamentos dizendo, não, até aqui foi, mas aqui agora eu coloquei um ponto final. Essa pessoa feriu a minha integridade. Essa pessoa feriu a minha imagem. Essa pessoa me apunhalou pelas costas. Essa pessoa me traiu. Essa pessoa me vendeu. E nós suicidamos, colocamos um ponto final naquela história. Meu irmão, o lema que o mundo carrega não é o lema que nós carregamos. E você vai encontrar muitos lemas no mundo com respeito a isso, Júlia. Gente dizendo, não, já que fez algo que eu não gostei, nunca mais vou falar com essa pessoa. Eu posso estar no mesmo ambiente, mas eu nunca mais vou comungar. Isso não é o que Cristo fez aqui. Isso é a postura, a posição de Judas. Fere e depois suicida o relacionamento. Fere e depois põe um ponto final da pior maneira possível. Não tome esse caminho. E quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo número 21, você vê o desfecho de um outro caminho. João capítulo 21. E o outro caminho para a restauração do relacionamento é exatamente esse. Refazer as coisas lá em cima. Com quem você realmente feriu. Diz o texto que Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes, voltou a pescar. Mesmo ouvindo que ele ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro volta à sua vida antiga, depois de ter traído, depois de ter negado. Depois você lê direito o texto lá de Mateus. O finalzinho do texto diz que Jesus está olhando nos olhos de Pedro. Quando o galo canta, Jesus está olhando Pedro, olho no olho. Para que ele saiba, Lucas, que ele viu Pedro negando 3 vezes. Você já recebeu de alguém um olhar de reprovação? Já recebeu de alguém esse olhar, que eu creio que é o olhar de Jesus olhando para Pedro dizendo, aquilo que eu disse que ia acontecer, aconteceu. Aquele olhar de tristeza, Paulo. De alguém que olha em você, alguém com tanta coisa para oferecer, mas fazendo de você a pior parte que existe. Alguém olha no teu olho, dói mais do que o próprio tapa na cara, que Jesus disse aqui no Evangelho 5. Jesus olha para Pedro com aquele olhar, no fundo dos olhos de Pedro, olhando de longe, dizendo, estou te vendo aí, irmão. Estou te vendo aí fazendo o que não deveria ser feito, aquilo que eu te avisei para você não fazer. Eu estou dizendo aí, mas você foi conduzido pela sua soberba, foi conduzido pelo seu temperamento, pela sua vontade, pela sua carne, mas eu estou te vendo aí. E quando chega aqui no 21, estão pescando, alguém reconhece que é Jesus quem está ali. Alguém diz, o mestre está na praia, o mestre está ali. O texto também diz que ninguém tem coragem de perguntar se é Jesus mesmo, mas eles vão em direção a Jesus, eles vão em direção à praia.
Eles desembarcam, Pedro põe uma roupa, porque ele estava talvez pescando ali, só com as roupas de baixo. Pedro põe uma roupa, vai em direção à praia também. Senta, começa a comer aquilo que Jesus oferece. Tem pão na brasa, tem água fresca, tem peixe. Começa a comer ali junto com eles. E chega um momento, aqui no verso número 15, que enquanto eles estão comendo na presença de Jesus, meu querido, hoje é dia de você comer na presença de Jesus. Hoje é dia de você ceiar na casa do Senhor. Mas pastor, eu estou há 15 anos afastado, então hoje é dia de você voltar a ceiar junto com o teu Senhor. Mas eu errei com Deus, eu falhei com Deus, eu pequei, eu manchei, não importa, é dia de você voltar e sentar-se ao lado do Senhor e comer aquilo que Ele quer te entregar: pão, vinho, água, alimento sólido, vindo da parte de Deus. E diz o texto aqui que depois que eles comeram, Jesus perguntou a Simão. Pedro vai até a praia, que é o lugar onde Deus está. Eu creio, nenhum texto diz isso, mas eu creio que Pedro ficava olhando para Jesus, meio de canto, tentando sentir o ambiente, sentir o clima. Quem é casado sabe o que é isso. Você olha assim para ver como é que está o clima, sentindo o ambiente. Ele olha uma vez, duas vezes, três vezes, conversa acontecendo, o pessoal dizendo: caramba, sabíamos que era o Senhor, uma conversa aqui, está lá. E chega um momento onde Deus, na pessoa de Jesus, diz para Pedro: Pedro, filho de João, você me ama mais do que a esse? Eu não quero nem entrar nesse texto. Só a resposta de Pedro primeiro. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Deus está fazendo com Pedro, o que Jesus está fazendo com Pedro nesse momento, é restaurar o relacionamento que eles tinham. Pedro vai até a presença de Jesus, e Jesus restaura o relacionamento que eles tinham. Jesus não dá um gelo em Pedro, Jesus não ignora a presença dele ali, Jesus não cala a sua voz, não nega a sua voz, pelo contrário, Jesus vai em direção a Pedro e diz: Pedro, quem começa esse diálogo é Jesus. Pedro, você me ama mais do que a esse? Eu sei que tem muita coisa aqui nesse texto de João 21. Só o que eu quero te dizer é o seguinte: Jesus quer começar a conversar com você de novo. Jesus quer que você volte a se relacionar com Ele. Se Pedro, depois de negar, depois de fazer aquele escândalo, vai se suicida também, esse momento não chegaria. Jesus quer que eu e que você também restauremos os nossos relacionamentos. É interesse de Deus isso, que eu e você sejamos perfeitos. Perfeitos do quê? Perfeitos em perdoar, como Ele também é perfeito em nos perdoar. O último paralelo que eu encontro na palavra de Deus é o nosso com Ele. Queria que o louvor subisse aqui já, que eu já estou bem encerrando. É o nosso paralelo com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Porque nós falhamos, nós erramos, mas nós temos, muitos de nós têm a humildade de chegar para perto de Jesus. E Jesus chega e diz: e aí, você me ama? Eu quero que você que está aí na sua casa hoje, você que está aqui no templo também, reconheça-se diante de Deus, reconheça os seus relacionamentos diante de Deus. Deus não quer suicídio relacional, pelo contrário, Deus quer reconstruir esse relacionamento com você. No momento em que você reconstrói o relacionamento com Deus, Deus coloca as coisas aqui debaixo dos seus próprios eixos. Você conserta lá e Deus começa a resolver aqui. A sequencinha desse texto diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura todo o ministério de Pedro. Tudo que Deus tinha para fazer começa a voltar para o lugar, porque a relação lá em cima está boa.
aqui de baixo vai ser consertada. Quero te convidar a ficar de pé onde você estiver, aqui no templo também, para que nós possamos orar ao nosso Senhor. Meu amado, persevera, porque Deus persevera. Continua, 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 persiste. Mas pastor, falhou comigo, dá uma segunda chance. Mas errou comigo, dá uma segunda chance. Me feriu, dá uma segunda chance. Me apunhalou pelas costas, falou mal de mim, da minha família, dá uma chance. Haja como o Pai age com cada um de nós. Busque ser perfeito nisso, como Deus mostrou como ser perfeito nisso. Não desista, porque quem desiste perde. Siga até o final. Se alguém tem falhado com você, não se esqueça, você também falha. E se você perdoa, é porque você sabe que também precisa de perdão.